a ideia dessa fala, de trazer a ideia dos serviços ecossistêmicos marinhos, para mim é um certo desafio, uma vez que eu não sou um pesquisador de serviços ecossistêmicos, mas interajo com esse tema praticamente todo dia. E isso tem aumentado recentemente, uma vez que, como vocês viram, esse tema é um tema que, essa abordagem é uma abordagem que permeia a discussão com tomadores de decisão. Tá certo? E isso, no ambiente marinho, é muito interessante, dadas as recentes intervenções que estão sendo feitas e que estão sendo previstas para esse ambiente. Então, nessa região de conflito, muito complexos, né, desses conflitos que são muito complexos, porque envolvem tanto a parte terrestre quanto a parte marinha, a utilização de um conceito, como o conceito de serviços, ele aproxima, ou tende a aproximar muito facilmente diferentes atores numa discussão multissetorial, numa discussão integrada. Como foi dito, né, e eu retomo um pouquinho do que a Rose falou, e é muito bom falar depois dela, porque ela já meio que trabalhou algumas questões centrais que eu não vou me aprofundar, mesmo porque eu não tenho essa bagagem, né? Eu sou mais um usuário, né? Eu faço uma leitura disso e tento aplicar em diferentes contextos, né? E, na verdade, eu estou sendo aqui um pouco porta-voz de um grande grupo de pesquisadores que está realizando um projeto, o projeto Biota FAPESP, Araçá, né? Temos aqui vários participantes, inclusive especialistas em serviços, né? Como o Paulo ali, né, o professor da IASH, Paulo Senisgali, que é um grande parceiro nesse projeto. A Rose mostrou um mapa, uma rede de pesquisa em serviços, de discussão mundial de serviços. Ela falou que no Brasil, o Brasil não estava representado ali. Uau, né? Não estava. Com certeza hoje estaria. O problema é que essa discussão, e eu quero trazer essa primeira fala para o contexto do evento, essa discussão ela tem um reflexo direto no objetivo desse evento, né? Se a gente não tinha, há pouco tempo atrás, ninguém naquele grupo, se a gente tem uma produção ainda incipiente de teses, né, dissertações, de trabalhos científicos, nesse âmbito ainda incipiente, imagina em cursos de graduação. Né? Eu fiz graduação lá na Unicamp, né? O Jolie foi meu professor. Não mudou nada, né? Mas, mesmo naquela época, né, e eu lembro disso, o Jolie era o único que dava uma disciplina que tinha um caráter um pouco mais aplicado, que era a legislação ambiental. Tinha botânica econômica, mas que não era por aí, né? Mas a coisa estava emergindo naquela época e, mesmo assim, a gente não ouvia falar. Hoje em dia, isso a gente já ouve falar, mas isso não está numa escala que permita a gente pensar que os nossos professores de ensino médio vão se apropriar desses conceitos para trabalhar isso com os seus alunos, não enquanto conceito, mas enquanto estratégia de ensino e aprendizagem. Então, existe uma inércia dessa discussão, dessa incorporação do conceito e da prática, que faz com que a gente não necessariamente seja bem-sucedido na formação de cidadãos, né, críticos na tal da educação cidadã. E esse é um ponto que eu acho que tem a ver com essa discussão, e é um pouco o foco que eu vou trazer para vocês aqui. Bom, serviços ecossistêmicos, conceitos e valores, vamos abordar aqui serviços ecossistêmicos marinhos, e a ideia é começar de uma forma bastante singela e genérica, né? Então, aqui tem um planeta, Marte, chamado de planeta vermelho, né? Ziraldo inventou uma cor, né? E o Neil Armstrong falou que era a cor da Lua, né? A Lua é Flicts. Todo mundo já leu, né? Se não leu, leio. E a Terra é azul, né? Óbvio, né? Já falaram isso há bastante tempo, e a gente vê isso frequentemente, ainda mais com essas tecnologias de satélites, né? Então, a ideia da Terra ser azul, ela remete diretamente à essência dessa fala, que vai enfatizar a importância dos oceanos. Além dos oceanos dominarem a superfície da Terra, eles têm várias funções. Eles prestam alguns serviços que trazem alguns benefícios, usando a terminologia trazida pela Rose, né? Além de tudo, é bonita pra caramba, né? Qual a importância dos oceanos? Então, quando a gente começa a focar nessa questão,
a gente começa a ver, resgatando historicamente, que, assim como as calçadas de Copacabana, essa importância ela oscilou no tempo. É claro que essa comparação foi extremamente absurda, mas é a imagem que eu achei para ilustrar isso. E eu vou ilustrar isso com outras imagens, como essas, né? Há 500 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, os oceanos eles estavam no foco das discussões, porque era através deles que uma região do planeta precisava navegar para encontrar novos recursos, tá certo? E aí nós tínhamos rotas que precisavam do conhecimento dos oceanos, das ondas, das tempestades, vários processos oceanográficos que afetavam essa atividade. Né? Ali um português, dono de padaria, para mostrar a relação entre Brasil e Portugal. Né? Típico, né? E daí o que aconteceu? Um tempo depois, o Brasil começou a olhar para o interior, queria descobrir as riquezas. Né? E quando ele começou a fazer isso não acabou há muito tempo. Né? Aqui nós temos o Marechal Rondon com viagens, com o descobrimento, né, com expedições para a Amazônia. Nós tínhamos, então, uma situação do brasileiro de costas para o mar. Isso é fato. Né? Isso é fato, e esse fato, por exemplo, está expresso no antigo e no novo Código Florestal. Né? A gente tem muita legislação sobre terra e pouca legislação sobre mar. A gente entende muito mais a terra do que o mar. É muito mais fácil estudar a terra do que o mar, muito mais barato. Né? Quem depende de maré só pode ir na praia 6 horas por dia, né, nos picos de maré baixa. E olha lá. É complicado, barco custa. Né? E aí a gente fica limitado. Então o Brasil olhava para a terra, olhava para o continente, de costas para o mar. E aí a gente começa a pensar e questionar um pouco essa discussão, essa colocação que eu fiz, né, de que a importância dos oceanos ela é relativa. Né? Será que é? Né? E a fala da Rose vem trazer elementos concretos para a gente entender que não necessariamente é. Tá certo? Então, quando a gente fala de serviços, embora haja uma certa subjetividade nessa conversa, ela torna a conversa muito mais objetiva do que eu estou colocando até agora. Então, trazendo o trabalho de Costanza, de 97, e isso foi uma mudança de paradigma, você percebe que o ambiente terrestre corresponde a 37% desse valor, né? Desse valor associado aos serviços. O ambiente marinho é mais da metade, 63%. Né? Desdobrado aí em 31% para oceanos e 32% para costas. Costas incluem a área terrestre. Tá? A zona costeira ela considera uma parte terrestre e uma parte marinha. É muita coisa. Né? Tudo bem que o valor não seja esse, enfim, não importa. O que importa é que a gente começou a verificar que esses processos oceanográficos, esses serviços, eles estão atrelados a benefícios que a gente precisava começar a entender enquanto sociedade. Né? Então, a gente precisava entender o que seria esse sistema de suporte à vida, de sistema de suporte à economia, lembrando a dualidade que a Rose colocou, né? Do ecocentrismo ou do antropocentrismo, pensando na questão econômica. Né? Isso é muito interessante. E aí a gente se coloca num desafio. Como que isso se aplica para o ambiente marinho? E aí vem uma questão bem concreta. Né? Existe um projeto, e eu vou exemplificar algumas coisas usando esse projeto, o projeto Biota FAPESP Araçá, que é um projeto temático que tem 12 módulos. O Paulo é coordenador de um dos módulos, eu sou coordenador de outro, de manejo integrado. Ele é coordenado pela professora Cecília Amaral, da Unicamp, e visa, de certa forma, fazer um estudo bastante aprofundado de uma área pequena, né, mas bastante aprofundado, de forma a gente começar a integrar essas informações, tá certo? Essas informações ambientais, biológicas, físicas, com uma discussão de política pública, com uma discussão de gestão integrada, visando uma proposta de uso compartilhado dessa região. Tá? Isso aqui é a página do Facebook do projeto, vocês podem entrar lá, tem várias fotos, vários posts, é uma forma de comunicação do projeto, enquanto o site não é lançado,
além de outras que estão sendo pensadas. Tá? Bom, a Enseada do Araçá é uma área pequena, localizada entre Ilhabela e São Sebastião, como vocês podem ver ali. É uma área ladeada pelo Porto de São Sebastião e que é historicamente utilizada para várias finalidades. Uma delas, a pesquisa científica, que se intensificou a partir da década de 50 com a instituição, né, com a fundação do CEBIMAR ali nas imediações. Se você olhar essa área, você pode começar a falar, poxa vida, pensando concretamente, né, que serviços, que benefícios uma área dessa traz para a população, para o bem-estar da população. Vamos pensar só em população local. Tá? Não vamos pensar no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. Pensa ali em quem vive ao redor dessa área. Vocês estão pensando, né? E algumas coisas são bem óbvias, né? Você pode ver que é uma área rasa, uma área próxima a ocupações, como a figura anterior mostra, né? Você tem vários bairros ali, então é uma área provavelmente utilizada para recreação, né? Aquela figura do canto ilustra para vocês que ali param canoas. Canoas são usadas por pescadores que pescam ali ou só desembarcam o pescado ali. Então, a gente diagnosticou que essa área é uma área importante para estacionamento de canoas. E canoa é uma arte, né, tanto de se fazer quanto de se usar, e quem aqui já tomou banho de canoa, né, já tentou ficar em pé numa canoa, sabe o que eu estou falando. Tem a ver com herança cultural. Então, quando você começa a esmiuçar isso, a olhar com um olhar um pouco mais aprofundado, utilizando toda essa parte, todo esse marco teórico, né, esse marco conceitual que vocês viram agora, você começa a entender esse ambiente de uma outra forma e começa a colocar a argumentação nas discussões multissetoriais de uma outra forma. Tá? Então, esse aqui é o Araçá numa maré baixa. Vejam o tamanho dessa planície de maré, desse terraço de maré baixa, né? Não é bem uma planície de maré. Tá? É uma área que pode parecer desagradável, que você vai atolar ali, que tem um cheiro ruim, como normalmente áreas de manguezal são, né? Mas é muito contrário disso. Na verdade, quando você começa a olhar em detalhe essa área, você vê essas coisas. Né? E aí a gente começa a fazer uma transição para discutir outro tema base desses eventos, que é a questão da biodiversidade. Né? Então, você tem mais de 730 espécies registradas no Bentos até 2010. Isso foi um trabalho publicado na Biota Neotrópica, né? Revista associada ao programa Biota, e mostrou quão diverso é esse ambiente. E a gente começou a se perguntar, tudo bem, tá, mas qual que é a importância dessa biodiversidade? Quais serviços estão associados a essa diversidade? E o susto é que, mesmo para a gente que trabalhava com bentos, com nécton, com plâncton, com uma série de questões oceanográficas, essa resposta não saía fácil. Na verdade, com 2 anos de projeto, né, Paulo, a gente vem tentando fazer essa discussão entre os módulos para que esse entendimento ele ocorra de uma forma coletiva. Então, embora possa parecer, quando a gente vê uma tabela que é trivial, né, entender que uma praia serve para recreação, na prática, essa recreação pode ter vários significados, dependendo de quem usa, dependendo de como usa, quando usa, tá certo? E aqui você vê quem usa essa praia, né? Usam pessoas que moram ali do lado, usam caiçaras, pescadores que pescam ali ou pescam fora, tá certo? Usam catadores de marisco, usam várias pessoas. Usam pessoas que não estão ali, ou que vão periodicamente para fazer suas pesquisas. Quem come aquele berbigão que está sendo coletado ali é um usuário do Araçá, ainda que indiretamente. Então, essa discussão ela começou a aflorar. E isso é interessante, porque isso está acontecendo nesse nível acadêmico, com essa dificuldade, imagina fora desse ambiente. Então, esse é um desafio que eu acho que a gente tem que fazer, né? Que tem que aportar. Né? Temos que discutir isso e ver de que formas isso pode permear outros níveis de ensino.
Essa é uma figura muito bonita, o fotógrafo Gabriel Monteiro, né, ele fez várias fotos interessantes aqui da região para mostrar aqui o lançamento de uma tarrafa, né, algo bastante comum ali na região. E o fato, né, aqui trazido por uma aluna minha de iniciação científica, que defendeu o trabalho de graduação ano passado, com entrevistas com moradores da região, que ilustra como que aquelas pessoas veem a área, né? Porque nessa discussão entre atores locais, o que importa é a opinião deles, não necessariamente a minha, não necessariamente a de vocês, né? E olha só o que eles respondem, e isso tudo é resposta espontânea, né? Eles falam de pesca, de lazer, importância paisagística, ecológica, cultural, sentimental e econômica. E eu trouxe para vocês um deles, tá? De uma professora de 48 anos, que fala: o Araçá tem super importância. Na verdade, é a única área viva ainda de manguezal. É claro que ela está falando da região central de São Sebastião. Ali é importante para as correntes e para a biodiversidade do litoral todo, na verdade. E para a comunidade da Topolândia, a Baía do Araçá é uma área de lazer. As pessoas não pegam ônibus e vão para Maresias ou para Guaicá, que são praias mais distantes, utilizadas por um público de maior poder aquisitivo. As pessoas sobem o morro, descem o morro, vão com suas merendas e curtem a Baía do Araçá. Tá certo? Quanto vale isso para essas pessoas? Aí entra a subjetividade, porque quando você olha o Araçá de fora, você fala, será que vem alguém aqui? Mas, na verdade, muita gente vai ali. E para muita gente, só tem aquilo ali, né? Muito bem. Então, quando a gente começa a falar de bens, né, ou serviços providos pela biodiversidade marinha, e é por isso que a gente está discutindo isso dentro do programa Biota, né, a gente tem, então, o resgate dessa tabela aí, trazida pela Rose, né? Usei uma fonte, né, uma referência específica, e aqui a gente, então, tem uma sistematização, uma proposta de sistematização desses serviços. Dentre eles, ali, produção, né, provisão de o fornecimento de alimento. A gente pode falar peixe, por exemplo, berbigão, lulas, polvos, vários tipos de organismos que podem ser consumidos. Podemos falar em provisão, fornecimento de matéria-prima. E ali, isso ainda não está muito bem equacionado, e quem está levantando isso de uma forma bastante específica, né, fazendo um trabalho local, é o Cauê, que é aluno do Paulo, e que está dando nome aos bois, né? Uma das nossas dúvidas é se as pessoas utilizavam aquela área para coleta de madeira do manguezal. E isso é uma dúvida ainda que o Cauê tem que elucidar. Com serviços de regulação, temos aí regulação de gases e regulação climática, pensando, por exemplo, em sequestro de CO2, prevenção de distúrbios, né, contra enchentes ou tempestades. Isso é muito interessante, porque quem estuda um pouco de oceanografia entende que uma costa plana, ela dissipa energia. E uma costa não muito plana, ela não dissipa, de forma que a energia chega, né, as ondas chegam com energias diferentes aonde tem ocupação. Podemos falar de biorremediação ou depuração de efluentes, e eu vou trazer um exemplo daqui a pouquinho para vocês que mostra muito bem o que é isso aplicado à região do Araçá. Serviços culturais, valor de uso, né, opcional, que são benefícios futuros ou desconhecidos, serviços de suporte, enfim. Você pode escarafunchar isso de várias formas e com vários níveis de detalhe. Tá certo? A ideia dessa fala não é ir muito a fundo nessa discussão, e sim ilustrar algumas interpretações que a gente tem desse estudo que a gente está fazendo, tanto lá quanto na costa como um todo. E aí, a gente percebe que quando a gente começa a falar nesses termos, né, o brasileiro se vira para o mar, e começa a entender esse mar, e começa a valorizar esse mar. E ao valorizar esse mar, ele começa a ter outras atitudes. Ele começa a entender que muito daquilo ali importa para ele e para a sociedade. E aí ele pode ter, então, uma postura, né, ele pode dedicar um pouco do seu tempo para questionar coisas, né, para agir enquanto cidadão. E aí vem uma questão muito interessante e relativamente atual, que é esse termo cunhado pela Marinha chamado Amazônia Azul. É familiar isso para vocês? Cabeças balançando, tem umas balançando assim, né? Eu não sei o que é isso. Tá bom. É um termo recente e que tem críticas, tá certo? A equipe do Ministério do Meio Ambiente que trabalha com gerenciamento costeiro, e mesmo dentro da Marinha, eles estão propondo um novo nome, que é chamado de
Oceano Brasil, né? Porque o nome Amazônia Azul ele induz a gente a pensar que essa parte do oceano teria as mesmas funções ecológicas que a Amazônia, e não é verdade. Tá? Em função disso, né, o brasileiro começou a olhar para o mar e ver que o mar é cheio de recursos cheios, prestam, né, vários serviços, então a gente tem que zelar por ele, né, zelar por aquilo que pode importar para o povo brasileiro, em termos de soberania, inclusive. E aí, solicitou-se a um fórum internacional que é responsável pela lei do mar e que permite aos países estenderem o seu território para até, em algumas situações, até 350 milhas. O limite máximo é esse, dependendo da configuração da costa. Tá? A zona azul é a zona econômica exclusiva, que vai até 200 milhas. E a zona azul escura é a plataforma continental jurídica, que pode se estender, então, até 350 milhas a partir da linha da costa. Nessa brincadeira, olha o que aconteceu. O Brasil, que era assim, passou a ser assim. Isso significa que o Brasil ganhou metade do território que ele tinha em terra no mar, com tudo o que tem lá. Peixe, óleo, gás, nódulo polimetálico, bioprodutos, área para navegação, tudo isso. E, inclusive, isso é fantástico, é prerrogativa de fazer pesquisa científica com prioridade aqui. Tá? E aí, né, pelo tamanho, entendeu-se que seria uma Amazônia, né, e pensou-se em Amazônia Azul. Tá? Essa Amazônia Azul, ou esse Oceano Brasil, ele tem, então, como a gente conhece, né, da nossa vivência nesse ambiente, vários usos que se configuram muitas vezes como ameaças. Né? Aqui, na região ali da Bahia, nós temos uma área pouco habitada, que provavelmente é uma unidade de conservação. Esse é um uso setorial, é um uso específico, é um uso que acaba destinando aquela área para o não uso, para alguns fins. Né? Não uso para exploração de madeira, para consumo de caça, para outras coisas. Já a área da direita é o Guarujá, né? É uma área de uso intensivo, para ocupação costeira e para turismo. Tá certo? Ali embaixo, à direita, temos uma oferenda para Iemanjá. Então, tem todo um simbolismo associado a esse tipo de uso. Né? E à esquerda temos a circulação dos oceanos, que eu coloquei para indicar a importância dos oceanos na regulação climática. Então, você vê que a gente pode pensar, entender, olhar os oceanos de várias formas, com vários recortes. Isso não para por aí. Nós temos aqui, então, o transporte marítimo, né, navios, portos, né, e isso é um tema bastante atual, a pesca, a exploração de óleo e gás. Ali em cima você tem os blocos de exploração do pré-sal, se eu não me engano. E embaixo a proposta de expansão de ocupação da Baía de Sepetiba, né, que foi uma tese de mestrado orientada pelo Diegues lá no Procam, da Alessandra Lopes. Localmente falando, essa é a Baía do Araçá, em 62, 72, 87 e 94. Né? Na verdade, não era bem uma baía, era um recorte da costa que tinha uma continuidade a norte ali para São Sebastião e Caraguatatuba. E de lá para cá, essa área começou a sofrer intervenções, aterros, construções de enrocamentos, em função da expansão da cidade, do centro de São Sebastião e da construção do porto, da balsa e de outras estruturas que eram importantes para a região. Tá certo? Então, essas mudanças, né, e a gente pode, então, começar a pensar que nem toda mudança ela é danosa, porque a visão que a gente tem que ter não é só ambiental, como a Rose colocou, uma visão mais ampla, mais holística, que considera a questão econômica e social, ela não necessariamente é danosa. Tá certo? Então, a gente tem que olhar com esse olhar. E os serviços aí entram como uma ferramenta ou como uma linha de raciocínio muito interessante para que a gente consiga, então, ponderar sobre essas propostas de ocupação da costa. Por que isso? Porque quando você vai olhar, né, você pensa assim, puxa vida, será que a gente está numa situação tão degradada dos oceanos, né, para a gente ficar se preocupando tanto com detalhes, né, com uma regiãozinha aqui, outra regiãozinha ali? E aí a gente vai ver que, na verdade, quando olhamos esse mapa de 2008, feito em 2008, com dados anteriores, ele mostra que praticamente todas as regiões do planeta
já sofreram algum tipo de impacto. E que algumas regiões, colocadas nas cores mais encarnadas, né, mais escuras, são regiões extremamente impactadas por vários tipos de estressores. Tá bom? E daí você vai ver que ali no norte da Europa, que pode até ser óbvio, né, porque ali tem muita ocupação, tem vários tipos de atividade, né, mas ali no Caribe você vê que tem algumas ilhotinhas pequenininhas que também estão vermelhas. E o que tem lá que faz elas ficarem vermelhas assim? Hã? O que tem lá? Tem indústria de óleo pesada? Não. Tem turismo. Turismo. E é um turismo de massa, um turismo que constrói resorts, que ocupam imensas áreas e fazem a supressão de vegetação, e interrompem cursos da água. São outros tipos de impacto. Se você pensar também, ilhas pequenas são muito suscetíveis a outros tipos de impacto, como, por exemplo, a elevação do nível do mar. Né? Tanto é que, quando se discutiu na Rio 92 e daí para frente, um recorte muito específico para países, nações insulares. Tá certo? Isso, de certa forma, está expresso aí. Em 2008 também houve essa publicação de Dias e Rosenberg, que mostrou a distribuição de 400 zonas mortas registradas na literatura. E são 7 no Brasil, comparado com a Europa e com os Estados Unidos é bem pouco, né? Mas isso ilustra o quanto que a influência continental está degradando a região costeira, porque basicamente essas zonas mortas são causadas por por entradas de poluição urbana, de esgoto ou de fertilizantes agrícolas, dependendo da região. Né? E aí isso desencadeia um processo de eutroficação, que em áreas costeiras embaiadas com baixa circulação acabam levando às zonas mortas. Tá? Então, a situação do planeta ela tem dado indícios de que ele não está tão bem. E esse ano que passou, em 2012, esse trabalho mostrou, publicado por Harper e colaboradores, mostrou que os oceanos, considerando esses diferentes critérios, como provisão de alimento, e olha só como a noção de serviço ecossistêmico foi incorporada aqui. Né? Produtos naturais, oferta de produtos naturais, proteção da costa, existência de águas limpas para a balneabilidade, né, importantes para a balneabilidade, turismo e recreação, acúmulo, né, como fala isso? Não é sequestro de carbono, estoque de carbono, enfim, estamos falando de serviços. Olha como isso foi incorporado aqui. Né? Pensando nisso e olhando os pequenos mapas, vocês veem que, com base em provisão de alimento e turismo e recreação, a situação está muito longe da ideal, enquanto em outros critérios, ela já estaria mais próximo da ideal. Integrando esses dados de uma forma um pouco complexa, viu-se que o índice que descreveria essa saúde dos oceanos, como eles chamaram, seria 6, né? 60% do que a gente poderia ter. Né? O Brasil ficou com 66, e assim, fazendo a ressalva de que as inúmeras lacunas de informação prejudicaram bastante essas análises. Mas o fato essa é a realidade. E, dada essa realidade, a gente retoma um pouco a discussão que a Rose falou no final, né? Como que essas ações, como que essas interferências, como que a própria ação humana acaba fazendo com que a gente comprometa esses serviços. Né? E a discussão que a gente coloca em termos de planejamento costeiro, planejamento espacial marinho, é como usar os oceanos com sabedoria, né? Visando a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Tá? E aí vem 3 elementos. Um deles é ciência, dividido entre conhecimento e informação, porque não basta a gente ter conhecimento, ele tem que ele tem que ganhar escala, né? Educação para a cidadania e políticas públicas. Tá certo? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos 2 primeiros e não em políticas públicas, porque esse é um capítulo à parte. Tá? E, para isso, a gente requer, então, o entendimento de processos oceanográficos. Eu trouxe alguns exemplos para ilustrar para vocês aqui. Um deles é bem simples, aqui no canto esquerdo inferior, vocês têm uma cadeia alimentar, né, não muito complexa, costeira, né, em que você tem
produtores primários, você tem consumidores primários e consumidores de topo, predadores de topo. E isso, então, ao ser entendido, você pode começar a derivar quais seriam os possíveis impactos, as possíveis perdas de benefícios, caso aqueles peixes ou aquelas aves de topo de cadeia fossem impactados, ou por pesca, ou porque aquela ave migratória não vai ter mais onde parar para comer e descansar quando ela estiver migrando, como é o caso da Baía do Araçá. Enfim. A figura ao lado, ela ilustra a produção primária, né, que é derivada da energia solar, basicamente, ou tipicamente. Né, você tem outras fontes de energia como quimiossíntese, né, energia química, e daí você tem toda uma sequência de reações que acabam levando à produção de pescado. Né, no caso do Peru, né, a pesca daquele país, ela basicamente depende desse tipo de processo. Né? E tem processos físicos associados. Essa aqui é uma figura que foi feita para um projeto, um grande projeto lá do Instituto Oceanográfico, chamado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Carbon, que visava entender como eram os fluxos e os estoques de oceano nos diferentes compartimentos. Então, tem uma sopa de letrinhas aí que vocês podem ver, eu não vou andar por elas, mas o importante é que há aspectos físicos e aspectos biológicos e aspectos químicos todos integrados nessa figura. E aí que a coisa começa a complicar, porque normalmente a gente entende o físico, o biológico, o químico, e a integração das coisas vem com o tempo, né? E é um desafio. A interação oceano-atmosfera, que é, por exemplo, o que regula a formação de furacões que assolam os Estados Unidos, ou que fazem com que chova mais ou menos em determinadas regiões do planeta, ela está ilustrada nessa figura. Então, não é uma coisa estanque, a atmosfera e o oceano. Há um diálogo entre os dois, há um fluxo entre os dois, tanto de energia, né? Você tem os ventos fazendo estresse sobre os oceanos, gerando ondas, enfim. Isso tudo tem que ser entendido e integrado, tá? E contextualizado em situações concretas. Então, o que a gente fez? Lá na Baía do Araçá, desculpa, está pequenininho, mas não vai comprometer, tá? A gente começou a entender o que era aquela região, né? Como que ela funcionava. E um dia, né, estávamos sentados, Paulo, eu, Áurea, Ciotti, do Sebimar, e mais a Cecília também estava, e mais algumas pessoas, e a gente começou a pensar como que aquela... Porque existe uma proposta de ampliação desse porto para cima do Araçá, usando uma laje. E a gente dialogando qual seria o impacto dessa laje. E a discussão foi em cima de uma lógica de serviço, né? Ali no canto direito da Bahia, acima, tem um córrego que traz esgoto, praticamente in natura, dos bairros que tem ali ao redor. E quando a gente foi ver os dados de nutrientes na água, e nutrientes seria derivado, né, se houvesse uma grande quantidade de esgoto in natura na Bahia, haveria muitos nutrientes, a gente viu que não tinha praticamente nada. E o que acontece? Daí a gente começou a conversar, mas... Né, aí o Paulo sacou, né? Bom, depuração de efluentes. E a Áurea começou a explicar para todo mundo como funcionava a questão das algas, e a coisa se fechou, o entendimento se fechou. E isso acabou virando um infográfico, né, que foi publicado no Estado, ainda no ano passado, mostrando um pouco o que seria o entendimento do que causaria o interrompimento desse serviço, ou o comprometimento desse serviço, né, de depuração de efluentes. Você teria, então, um acúmulo dessa matéria orgânica lá, porque ela não seria processada pelo fitoplâncton. Tá? Parece óbvio, né? Mas vai construir isso, com os dados de lá e fazendo isso, é muito difícil. E a gente conseguiu fazer isso, e a gente quer fazer outras coisas com essas informações que a gente está obtendo. Tá? A ideia, então, com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, é que, além do entendimento de serviços, o que é necessário, né, uma vez que é um recorte novo, a gente precisa de uma cultura marinha, para poder juntar as duas coisas. Um entendimento um pouco mais específico do ambiente marinho. E eu não estou falando a gente do Instituto Oceanográfico, porque a gente, de certa forma, tem. Estou falando da sociedade como um todo. E aí que vem algumas iniciativas que são importantes e que estão acessíveis aos professores do ensino médio fundamental, para quem quiser.
Esse PROMAR é um programa de mentalidade marítima conduzido pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Ele existe há mais de 10 anos e ele já produziu uma série de documentos. Tá? Todos esses documentos estão disponíveis em PDF. Esse documento aqui, está ilustrado ali, ele foi produzido e distribuído para todas as escolas públicas do Brasil. Todas escolas têm esse livro, que é um livro de geografia, tá? E o subtítulo é O Mar no Espaço Geográfico Brasileiro. Tá? Esse livro está acessível, traz uma série de informações e pode ser uma referência muito adequada, importante para os professores. Tá? Então, eu acho que esse é um... Acho que eu fiz besteira. Tá? É isso aí. Então, além dessas referências e outras iniciativas, a gente pode pensar, agora pensando numa atuação de formação de pessoal, né, como estimular essa reflexão nos estudantes. Não nos nossos estudantes de graduação, mas nos estudantes lá do ensino médio e ensino fundamental. E aí tem uma série de estratégias, né? E eu não vou esgotar isso aqui, mas eu queria ilustrar para vocês. Aqui é um exemplo de estudo do meio, que a gente fez ontem em Santos. É por isso que eu estou com essa cara vermelha aqui. Eu não passei protetor solar e a gente levou os nossos alunos ingressantes, todos eles com chapéuzinho, né? E no chapéuzinho escrito apelido. Eles ganham apelido quando chegam, né? E aqui o professor Michel Maix, né, o vice-diretor do Instituto, discutindo questões relacionadas à erosão costeira. Tá? A gente fez uma saída a campo e esses estudos ao meio trazem realmente alguns benefícios para essa discussão. Aqui é uma estratégia de oficina baseada num framework analítico usado muito na estruturação de políticas públicas, no entendimento de problemas, no diagnóstico ambiental participativo, e que a gente transformou, de certa forma, a criar um produto educativo chamado Tarô Ambiental. Tá? Que envolve discussões, que envolve World Café, que envolve uma série de propostas não tradicionais. Dinâmicas ludopedagógicas, usando equipamentos muito avançados como esse, podem ajudar bastante na integração de diferentes atores e discussão integrada, né, e discussão com um colocando o olhar no problema do outro, que é o grande desafio na região costeira. Bem, dito isso, né, essa seria a base de uma sociedade crítica, né, que poderia aportar para essas discussões, né, a gente tem que a sociedade deve planejar seu futuro de forma a maximizar esses benefícios derivados do ambiente marinho. Essa é a lógica. Né? E como fazer isso? Né? Esse é o desafio, porque senão a gente fica sem rumo. Né? E isso não pode acontecer. O problema é que as políticas nacionais que estão disponíveis para planejamento do espaço marinho, elas muitas vezes não são colocadas em prática, e eu dou o exemplo do zoneamento ecológico econômico marinho, que nós só temos 2 no Brasil, sendo os 2 na Baixada Santista e no litoral norte de São Paulo. O resto do Brasil não tem zoneamento ecológico marinho, ecológico econômico marinho, só na parte continental quando tem. Então, é muito complicado isso, porque isso desampara todos os atores em relação às possibilidades de uso de um determinado território. E, nesse contexto, a valoração pode ser um instrumento muito interessante, não só a lógica de serviços, mas como a valoração. Tá? E não é a valoração monetária, como a Rose pontuou muito bem, tá certo? Isso aqui eu extraí do Cauê, ele que fez essas reflexões, eu estou trazendo para vocês. Tá? Os serviços ecossistêmicos normalmente não são conhecidos, não são reconhecidos nas tomadas de decisão. De fato, não são, mas eles têm tudo para ser. É importante mostrar o quão valiosos são esses serviços e formular mecanismos que possam capturar, de fato, os seus valores. A gente ainda está bem longe disso, principalmente se a gente pensa em licenciamento ambiental. E predominância de métodos econômicos, mas há abordagens ecológicas e socioculturais também, ainda um pouco restritas à academia, como teses e dissertações, mas aí emergindo de forma a ganhar escala e à rua. Né? Essa discussão do valor e do preço é muito interessante e ela é acalorada, né? E a gente vem vivenciando isso há muito tempo. Mas essa essência já foi capturada, eu não vou fazer propaganda aqui, mas isso estava na mídia durante muito tempo. Né? Vocês lembram disso?
não sei o quê, vale tanto, tal coisa vale tanto, mas isso não tem preço, né? E essa ideia de algo que não tem preço, às vezes não é fácil de você trabalhar com os estudantes, né? Como não tem preço? Né? Tem que ter um preço. Quanto vale uma craca num costão? Quanto vale um pé de risófora? Quanto que vale? Né? E a questão subjetiva se coloca aqui. E um dia eu estava em aula discutindo com os alunos e tentando arrumar exemplos. Aí eu achei um exemplo fantástico. Eu vou passar para vocês, vocês vão usar e vai funcionar. Que é esse. O cheiro da casa da avó. Quando eu falei isso, os alunos estavam céticos, assim. Isso dá para valorar. E daí eu falei isso, aí um ali do fundo começou, o olho fica vermelho, assim, e de repente todo mundo ali emocionado, assim, lembrando o cheiro da comida da casa da avó. Na verdade, sim, é uma questão mais anedótica, mas o fato é esse, a gente tem que buscar isso, não necessariamente trazer para o monetário. Porque só o subjetivo, o qualitativo, ele já basta nessa discussão. Em suma, a gente tem que buscar uma integração maior entre os oceanos e a sociedade e os oceanos. Isso vem sendo buscado de forma, talvez não tão intensiva, mas constante, né, em fóruns nacionais e internacionais. Esse foi um evento feito ano passado lá no IO, com parceria com a CIRM, com o MMA, em que discutiu-se o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, os 25 anos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. No âmbito da ONU, está se criando a primeira avaliação global dos oceanos, que vai ser lançada esse ano. Tá? Espera-se. Pelo último cronograma, seria isso. O Brasil tem participado ativamente, por intermédio da CIRM, e especificamente com a elaboração de um documento que foi enviado para esse processo. Rio+20 discutiu de uma forma intensa, né? Foram mais de 50 menções, eu fiz a conta lá, do nome, da palavra oceanos no documento, embora com restrições, né? Porque nada muito, nenhuma meta foi pactuada, não houve um ganho assim muito concreto, mas o fato é que o nome oceano, que o assunto oceanos passou a permear as discussões de uma forma mais incisiva. E associado a esse processo, né, ao longo dos últimos anos, se consolidou essa plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O Joly tem atuado nesse fórum, e é um fórum que busca integrar esses dois elementos, né, biodiversidade e os serviços, dentro de uma ótica de formação de opinião, de políticas públicas, de discussão com a sociedade. Né? E isso pode ser um ganho muito, muito interessante para a gente nos próximos anos. Eu queria agradecer algumas pessoas, né? A Cecília, né, que é coordenadora do projeto, o Paulo, que é coordenador do módulo 9 aí de serviços ecossistêmicos, o Cauê, que me emprestou uns slides e umas referências, obrigado. O Caio esqueci da Natália, a Oliveira, que também é lá do IO, a toda a equipe do projeto Biota Araçá e a todos os seres dos oceanos, inclusive este, né, que está um pouco chateado assim com a gente, né, um pouco desanimado, querendo dar uma mordida, mas eu entendo que, de certa forma, essas iniciativas que a gente está fazendo e que está buscando colocar em prática, vão fazer com que a gente continue olhando o mar dessa forma, né, entendendo ele como algo impecável, bonito e indispensável para a nossa sobrevivência. Tá bom?